Ok. Bom, ontem, então, nós iniciamos a nossa definição aí da pseudolinguagem, resolução de problemas, e nós começamos a verificar como é que você começa a fazer a análise, né, de um problema. Aí, em geral, você primeiro verifica as entradas, como resolver o problema, depois as saídas. Depois dessa análise prévia, você já pode definir a sequência de passos que efetivamente, né, vão ser executados. E depois você vai escrever o algoritmo, né? Então, para facilitar a questão do algoritmo, a gente vai definir uma linguagem própria aqui para que a gente possa escrever os nossos algoritmos, né? Principalmente porque cada um, né, vai definir uma sequência, né, de passos diferentes. Então, para que a gente possa padronizar, a gente está criando aqui uma pseudolinguagem para a escrita dos nossos algoritmos, né? E o primeiro item do nosso algoritmo que a gente começou a ver foi a utilização de identificadores, né? Então, qualquer coisa que eu quero representar dentro de um programa ou de um algoritmo, eu preciso de um identificador. Aí tem uma regra para você nomear esses identificadores. Aí sempre começar por letra, pode utilizar letras e números na composição desse identificador, usar sempre nomes significativos, não utilizar caracteres especiais, espaços em branco e tal. Embora, né, algumas linguagens mais atuais, inclusive do Python, por exemplo, começou a fazer uso, né, de alguns caracteres especiais que não estavam previstos em outras linguagens. Mas eu sugiro, né, como para não ficar amarrado numa linguagem só, usar essa regra que vale praticamente para todas as linguagens, já que o algoritmo independe da linguagem. Quando você faz um algoritmo, você pode codificar esse algoritmo utilizando qualquer linguagem de programação. Bom, então a sequência para você nomear é sempre começar por uma letra e depois pode ter outras letras ou números na composição desse nome. Aí os identificadores você tem que definir se ele vai ser constante ou variável. Aí eu comentei com vocês que, como na maior parte dos casos os identificadores são do tipo variável, é muito comum vocês nem ouvirem falar, né, em declaração de identificadores, e sim em declaração de variáveis, né? Justamente porque na maior parte dos casos você usa identificadores do tipo variável. Então, no linguajar aí da computação, é muito comum você ouvir falar em apenas declaração de variáveis, né? Mesmo que um identificador possa ser definido como tipo constante. E depois você precisa definir, né, que tipo de informação esse identificador vai armazenar, né? Se do tipo inteiro, real, caractere ou lógico, né? Inteiro, conjunto dos inteiros, tanto positivos quanto negativos, incluindo zero, um elemento nulo. Números reais, né? Chamado para a gente de ponto flutuante, já que o separador decimal, como praticamente todas as linguagens são de origem inglesa, a língua inglesa, o separador decimal que é utilizado é o ponto, né? E não a vírgula como nós usamos no nosso sistema. Aí você também tem variáveis do tipo caractere, em determinadas situações um único caractere, em outras situações vários caracteres, né? Esse conjunto de caracteres normalmente é denominado de string, ou vetor de caracteres, ou cadeia de caracteres, também é chamado, quando eu tenho muitos caracteres, né, para representar em um conjunto único.
string, vetor de caracteres ou cadeia de caracteres. Aí a gente vai manusear aqui com esse tipo de variável também. E identificadores do tipo lógico, onde eu posso armazenar um valor falso ou um valor verdadeiro. Bom, aí toda vez que eu estou iniciando, né, a construção de um algoritmo ou programa, é comum você fazer a declaração de variáveis, tá? Embora a linguagem que nós vamos utilizar funcione um pouco diferente, né? O Python funciona um pouco diferente. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem que prever que vai utilizar em qualquer linguagem o nosso algoritmo. Então, é comum, logo no início do algoritmo, você fazer a declaração das variáveis que você vai usar. Você já sabe, porque você fez a análise, né, anteriormente, você já sabe tudo que vai acontecer, tudo que precisa armazenar, então você já tem definido todos os identificadores que vão ser utilizados, né, no seu algoritmo ou programa. Então, na nossa pseudolinguagem, no momento que eu vou escrever um algoritmo, aí quando for declarar variáveis, você vai colocar o tipo, inteiro, real, caractere ou lógico, seguido de 2 pontos e o nome do identificador. Se só tem um identificador daquele tipo, você termina com ponto e vírgula. Se tem outro identificador daquele tipo, você separa com vírgula e coloca o nome do próximo identificador. Então você sempre vai fazer a declaração assim, seguindo até o final, né, todos os identificadores do mesmo tipo. Quando termina com ponto e vírgula. Tá? Para algumas linguagens, essa notação que você iniciar um processo e terminar, como nós estamos terminando aqui com ponto e vírgula, para algumas linguagens isso é muito forte, tá? C++, Java, tem sempre um delimitador, né, de início e fim. E o delimitador de comando nessas duas linguagens que falei, C++ e Java, é muito forte e você se deixar de colocar um ponto e vírgula, o programa não vai funcionar. Né? Python já funciona um pouco diferente, né? Porque ele já utiliza a tabulação, espaços, para determinar início e fim de bloco. Né? Então a gente vai ver que funciona um pouco diferente. Mas como eu falei, o algoritmo independe da linguagem. Então nos nossos algoritmos, nós vamos declarar os identificadores, sejam variáveis ou constantes, dessa forma, colocando o tipo, sublinhado, 2 pontos, seguido do nome. Se tiver mais um, separa com vírgula, quando terminar com ponto e vírgula. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? E professor? Então, Professor? O senhor está me ouvindo, professor? com um pouco de falha, mas estou. Pode continuar. Ainda na declaração da variável, tem sido sublinhado a declaração? Desculpa, não deu para entender direito. A declaração da variável estava sublinhada. É sublinhado mesmo? Você está falando do sublinhado, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Essa questão aqui que eu estou utilizando na anotação de inteiro, real, caractere e lógico, correto? Isso aí. Ah, tá. Tudo bem. Como eu falei para vocês, vamos deixar muito claro aqui, tá? Pseudolinguagem. Pseudo vem de alguma coisa falsa, alguma coisa que não existe de verdade, né? A gente está usando só para poder padronizar uma forma de escrita dos nossos algoritmos, tranquilo? Então, essa notação, essa forma de escrita que nós estamos utilizando, vai ser uma forma de notação nossa.
Então, vai ser uma regra nossa. Vocês vão encontrar na literatura outras formas de fazer? Você vai encontrar. Tem gente que não costuma, na hora de definir inteiro, real, caractere e lógico, para escrita de algoritmos, que fique bem claro, tá? Só vai servir para a escrita do nosso algoritmo, nós estamos definindo que nós vamos utilizar dessa forma, tranquilo? Então, é uma coisa nossa, da nossa escrita dos nossos algoritmos, só com o objetivo de padronizar a forma de escrita. Na linguagem, você vai ver que você não vai usar nada disso, né? Até mesmo as palavras para definir inteiro, real, caractere, inteiro é int, real é float, caractere é char. Então, você vai verificar que na linguagem você vai utilizar a sintaxe ou a forma de escrita da própria linguagem. Então, isso aqui é uma notação nossa, tá certo? Então, é só por questão de definição e padronização, ok? Tá certo, obrigado. Tudo certo. Tudo certo. Ah, tranquilo. Porque seu áudio está um pouco... Pelo menos está chegando para mim um pouco ruim. Não sei se está chegando para os demais. Melhor. Vamos lá. Bom, então o próximo item é em relação a expressões, né, que nós vamos utilizar nos nossos algoritmos ou programas. Expressões. Expressões, uma combinação de variáveis, constantes, operadores, que você vai avaliar essa expressão de acordo com a forma de escrita e você vai ter como resultado um valor, né? Por exemplo, né? Você quer fazer uma operação matemática. Uma operação matemática, você vai utilizar operadores aritméticos. Você quer fazer uma operação de comparação, comparar um valor com outro, aí você vai utilizar operadores lógicos. Então, você vai precisar construir uma expressão para poder definir aquilo que você quer fazer. Então, toda vez que nos nossos algoritmos ou programas, a gente precisar criar expressões onde você vai utilizar operadores aritméticos e operadores lógicos, aí nós vamos mostrar aqui quais são os operadores que nós vamos utilizar, tá certo? Operadores aritméticos. Os operadores aritméticos que nós vamos usar, toda vez que eu quiser executar uma soma, eu vou utilizar o sinal de mais. Então, isso aí não é diferente da matemática que nós já utilizamos. Toda vez que eu quiser utilizar a subtração, o sinal de menos. A multiplicação é o asterisco, tá? Nada de pontinho, né? Que a gente é comum a gente utilizar, né? Na matemática o pontinho. O ponto para a gente é separador decimal, né? Lembrem lá. Então a multiplicação é o asterisco. E a divisão, nós temos dois casos, tá? No momento que a gente está construindo o nosso algoritmo, o programa, e é muito importante que a gente tenha a visão daquilo que realmente a gente quer. Na divisão, nós temos duas formas de fazer. Uma divisão real e uma divisão inteira. Quando a gente fala em divisão, deixa eu pegar aqui um ponteiro, para que a gente possa fazer. Quando a gente fala em divisão, por exemplo, eu quero dividir 5 por 2, né? Então, é comum, né, você pegar, montar a expressão, né? Vou montar aqui, como a gente conhece, a divisão de 5 por 2. Então, 5 dividido por 2. No momento que você vai fazer essa divisão, aí vamos primeiro definir aqui a divisão real, né? Aí 5 dividido por 2. Aí qual é o número, né, que dividido por 2 pode chegar aí no próximo de 5? Aí é 2. Aí você coloca aqui 2. Aí 2 vezes 2, 4. Para 5, falta 1. Aí sobrou 1, né? Aí você faz a subtração e você tem resto 1. Aí no momento que você está fazendo uma divisão real, no momento que ainda tem 1 no resto, né? Aí você tem uma forma, né, de prosseguir com a operação, já que você está fazendo uma divisão real. Aí, em geral, né, você coloca 0 aqui no resto e vírgula lá no quociente, né?
Aí você continua a operação. 10 dividido por 2, aí dá 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Aí agora não tem nada de resto. Então viram que para fazer uma divisão real, eu usei todos os recursos necessários para chegar até o final. É óbvio que em algumas situações, né, você vai encontrar a história de uma dízima, né, periódica ou não, e não vai ter fim, né, essa divisão, não vai terminar. Então, a divisão real, né, vai leva em consideração todas as possibilidades e você vai até o final da operação. Já a divisão inteira funciona diferente, né? É bem parecido. Vou colocar aqui do outro lado. A divisão inteira, digamos que eu queira dividir lá 5, vou fazer o mesmo caso, né? Dividido por 2. Aí eu vou fazer a mesma operação. 5 dividido por 2. Aí dá 2, né? 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Aí você analisa. 1 por 2 dá para fazer a divisão? Não. Acabou a operação aí. Então, no momento que eu faço uma divisão inteira, quando não é possível mais fazer a operação com base no valor, mesmo que tenha resto, não é possível mais continuar. Então, vejo que dão resultados totalmente diferentes. O quociente de uma divisão real de 5 por 2 é 2,5, né? 2,5. E o quociente de uma divisão inteira de 5 por 2 é 2. Então, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, vai ter hora que eu vou precisar de uma divisão real e vai ter hora que eu vou precisar de uma divisão inteira. Como é que eu vou saber disso? Só vai dar para saber no momento que eu estou analisando o problema, né? Baseado na análise do problema, é que eu vou saber se cabe uma divisão real ou se cabe uma divisão inteira. Então, no momento que eu estou fazendo um algoritmo, se eu quero identificar que a divisão que precisa ser feita é uma divisão real, aí eu uso como símbolo o barra no meu algoritmo, na minha pseudolinguagem. E no momento que eu estou na minha pseudolinguagem fazendo meu algoritmo e quero uma divisão inteira, aí eu uso o operador div. É isso que vai diferenciar. Porque você vai depois pegar o seu algoritmo e codificar numa linguagem de programação. Aí no momento que você vai codificar, aí você vai saber que dependendo do tipo de operação, né, que já está definido no algoritmo, ou inteira ou real, eu vou utilizar um operador diferente. E cada vez que eu vou analisar lá na minha linguagem de programação, eu vou analisar com base na informação que foi definida no algoritmo. Tá? Até porque as linguagens funcionam de forma diferente. Tá? O operador, por exemplo, de divisão inteira, em C++ e Java é uma forma, e o Python é outra, totalmente diferente. Aí como é que eu vou saber se vai fazer uma divisão inteira ou real? É sempre com base no algoritmo, tá certo? Entenderam bem aí a divisão inteira e a divisão real? Tudo certo. Bem? Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Continuando com os operadores aritméticos. Um outro operador que eu tenho, justamente com base na informação aqui da divisão inteira, né? Que eu tenho aí a resposta, um resto, né? Eu tenho um resto como resposta, aí eu tenho o operador de resto, que é o operador mod. Então, quando eu uso no meu algoritmo ou programa o operador mod, eu quero dizer que eu quero como resultado o resto da divisão inteira. Então, eu coloco lá a operação 5 mod 2. Ora, o que eu estou querendo? Eu quero fazer uma divisão inteira e eu quero obter como resultado o resto dessa divisão, e não o quociente. Se eu quero o quociente da divisão inteira, eu uso div.
Se eu quero o resto da divisão inteira, eu uso o mod. Porque em algumas situações eu preciso dessa informação, né? Então, nós vamos ter casos aqui que você vai utilizar esses operadores para obter essas respostas. Tudo bem? Tranquilo? O outro é a potenciação, né? Que é o asterisco, asterisco. É quando eu quero elevar um número a um outro número, né? Por exemplo, 4 elevado ao quadrado, né? Que a gente usa na matemática, né, em geral. Você coloca 4 e você coloca aqui sobrescrito, né? Você coloca 4 ao quadrado, quando você quer fazer esse tipo de operação. Aí já a escrita do algoritmo, você vai utilizar o asterisco, asterisco, tá? E é importante, né, você lembrar, porque tem as regras matemáticas, né, relacionadas à potência, né? Todo valor elevado à potência 1 é o próprio valor. Por definição, todo valor elevado a zero é igual a 1. Elevado a menos um determinado número é 1 sobre o próprio valor. E a elevado a menos n é 1 sobre a menos n. A sobre n. Tá? Então é importante, né, que tenha claro que fatalmente você vai precisar analisar, quando trabalhar com potência, as regras matemáticas, né, que seguem do mesmo jeito. Ok? E quando eu quero trabalhar com o operador, por exemplo, a calcular a raiz quadrada, aí na escrita dos nossos algoritmos eu vou usar a palavra raiz e entre parênteses, né, o valor que eu quero calcular. Pode ser um valor ou pode ser um identificador, né? Então, raiz quadrada de Professor, 25. Pois não? estão pedindo para entrar na sala, eu acho. Ah, tá. Obrigado. Parei de escutar o barulhinho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui meu som. Eu escutava o barulho e eu sabia que tinha alguém querendo entrar. Obrigado. Vamos nessa. Pronto, tinham 3 lá na fila, né? Desculpem aí. Muito bem. Então, vimos aí os operadores aritméticos, né? Toda vez que eu vou fazer algum algoritmo, eu vou utilizar esses operadores, tá? A gente vai ficar até raiz quadrada, embora exista a possibilidade de trabalhar com outras funções, né? Raiz cúbica, seno, cosseno, tangente, mas a gente vai se limitar a ficar até por aqui. Fica suficiente aí para a gente poder trabalhar, né, nessa preparação de vocês aí para dar o pontapé inicial na linguagem de programação. Bom, a prioridade de operadores também é bastante importante, né? A ordem de execução dessas operações acompanha a regra matemática, tá certo? Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo, porque você pode mudar o resultado de uma operação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. 5. Digamos que eu queira calcular uma expressão. Cinco mais 3 mais 2 dividido por 2. Quanto dá como resultado? Tudo bem? Estão escutando? Tô chutando, professor. Acho que dá 5. 9. Quanto? 9. 9. Quem dá mais? 5. Eu dou 5 também. 5. Quem dá mais? Mais algum outro valor? 9. 9. Quem dá mais? Estão vendo só como a situação num pequeno grupo que nós estamos agora, né? Estão quantos aqui?
Nós estamos num grupo. Opa, já tem mais gente aqui. Já tem mais gente. Nós estamos um grupo que tem 22 pessoas e nós tivemos aí 2 resultados, né? Apresentados aí. Daí a importância, né, da gente explicitar exatamente o que a gente quer. Se a gente estivesse calculando, por exemplo, uma média entre 3 valores e nós fizéssemos isso, o valor daria incorreto, né? Ele faria a operação matemática, né? Não teria nenhum erro de sintaxe, mas daria um erro de semântica, né? Porque se o objetivo é calcular a média, ora, quando eu calcular a média de 3 valores, eu tenho que fazer a soma desses valores e dividir, né, pela quantidade de valores. Eu coloquei 2 aqui, mas imagine se fosse a média, seria dividir por 3. Mas vejam como altera o resultado só de não colocar, né, um parêntese ou separado de forma adequada aquilo que eu desejo. Tá? Então, se fosse uma média, ficaria 5... Opa, mais gente. Se fosse uma média, ficaria 5 mais 3 mais 2, aí dividido por 3. Se fosse um cálculo de média. Só para raciocinar com a média, né? A média. Aí, o que a gente espera? Que vá somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Só que, se eu deixar a expressão desse jeito, o computador não vai fazer isso. Por quê? Porque ele vai executar primeiro essa divisão aqui, ó, que foi o caso que ocorreu aqui, né? Ele primeiro dividiu 2 por 2, porque pela regra matemática a divisão ocorre antes da somatória, aí que dá 1, e depois somou o restante, né? Aí 1 mais 3 e mais 5, justamente que dá 9, né? Então, se eu colocasse isso aqui com o objetivo de calcular a média, ele pegaria primeiro, fazia a divisão de 2 por 3 e depois somaria com o restante. Então, se você quer realmente a média, você teria que fazer a inclusão de parênteses, né? Para que ocorresse primeiro a somatória e depois a divisão, né? Então, na ordem que é a sequência matemática. Isso é Errei muito essa. importante, tá, gente? Muito importante mesmo, porque pode alterar todo o valor do resultado de uma operação que você esteja fazendo, tá? Nós já tivemos um caso muito sério aqui no Pará, há um tempo atrás, já tem bastante tempo, que uma determinada universidade, ao fazer o levantamento, né, do seu vestibular e tal, pontuar as notas, o edital do vestibular tinha uma história de peso, né? Então, dependendo de determinada área, tinha história de pesos. Aí, só que na hora de programar, né, por algum motivo lá, não levou em consideração esses pesos. Então, saiu o resultado do vestibular, muita gente pulando, festejando, outra gente, o pessoal chorando, porque não havia sido aprovado. Mas aí, quem estava atento, né, foi procurar ver sua nota e verificou-se que não foi levado em consideração a história dos pesos, né? Então a operação saiu toda furada, né? Porque só fez a somatória lá, então tem que analisar edital, né, para poder verificar a forma. Então vejam que essas operações são importantes no momento que você está fazendo. Não ia dar erro, né? Aqui no caso da média, não ia dar erro, porque ele ia fazer a operação, né? Se não tivesse o parênteses, ele ia fazer a operação sem erro, mas ia dar um resultado errado, né? Então, o resultado que ia sair daqui não correspondia à média, né, que eu estava querendo. Então, é muito importante você pensar sempre que você precisa, né, ter essas informações de forma adequada. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Alguma pergunta? Bem. Tudo Expressões certo. lógicas. Normalmente, quando você tem um resultado falso ou verdadeiro, né, vai definir aí a expressão lógica. Então, para a escrita dos nossos algoritmos, tá? Não esqueçam sempre disso. Isso aqui só vale para os nossos algoritmos. Os operadores lógicos que nós vamos utilizar é igual a
é o sinal de igual. Diferente, nós vamos usar o sinal de menor e o sinal de maior na escrita dos nossos algoritmos. Maior que o sinal de maior. Menor, o sinal de menor. Maior ou igual, o sinal de maior, seguido do sinal de igual. E menor ou igual, menor, seguido do sinal de igual, tá? Aí tem alguns exemplos aqui, né? Tudo No certo. momento que eu faço uma comparação. Alguma coisa? Não? Tranquilo? Aí tem alguns exemplos, né? Igual, igual a. Aí 6 igual a 5, falso. 9 é igual a 9, verdadeiro. Dá sempre como resultado um valor lógico, né? Ou falso ou verdadeiro, né? 6 é diferente de 5, verdadeiro. 9 é diferente de 9, é falso. E assim vai, né? Então, só lembra o seguinte, no momento que eu uso maior ou igual, eu estou, na verdade, fazendo duas perguntas, tá? Então, por exemplo, 6 maior ou igual a 5. São duas perguntas que eu estou fazendo usando um outro operador que a gente vai ver já, que é o e, o ou e não, né? Que é o ou, especificamente. Aqui eu estou perguntando se 6 é maior do que 5 ou 6 é igual a 5. Então, são duas perguntas que estão envolvidas aqui, né? 6 é maior ou igual a 5? Aí eu analiso um pedaço. 6 é maior do que 5? Aí esse pedaço aqui é verdadeiro. 6 é igual a 5? Aí esse pedaço aqui é falso. Aí eu vou analisar verdadeiro ou falso, vai dar como resultado toda a sentença verdadeiro. Ok? Então, quando eu uso ou, basta que um seja verdadeiro para tornar toda a sentença verdadeira, tá? Então, só lembrem disso quando eu uso aí o operador maior ou igual ou menor ou igual. Eu estou fazendo duas perguntas usando o operador conjunção ou disjunção ou negação. No caso, a disjunção, quando eu uso maior ou igual, é a disjunção, que é o operador ou. Então, às vezes eu preciso fazer uma combinação, né, nessas expressões lógicas e dentro dos nossos algoritmos, usando a nossa pseudolinguagem, aí eu posso usar o e, né, para separar dois testes lógicos. Aqui de um lado eu tenho um teste lógico, 6 igual a 5, e aqui do outro lado eu tenho outro teste lógico, 9 é menor ou igual a 9. Aí tem o e, né? A conjunção. Aí eu faço a pergunta. 6 é igual a 5, verdadeiro ou falso? Falso. 6 não é igual a 5. 9 é menor ou igual a 9? Aí aqui vai ser o quê? Verdadeiro, não é isso? As duas perguntas. 9 é menor do que 9? Falso. 9 é igual a 9? Verdadeiro. Mas como é ou, né? Falso ou verdadeiro, toda sentença vai ser verdadeira. Só que agora a conjunção aqui é e. Falso e verdadeiro, toda sentença vai dar falso. Vai dar falso. Aí o ou, a mesma coisa, né? 6 é igual a 5. Aí aqui eu tenho a situação que é falso. 6 não é igual a 5, que é falso. Aí 9 é menor ou igual a 9, aí é verdadeiro. Aí eu tenho falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro. Aí toda sentença vai ser verdadeira, porque quando eu uso ou, basta que uma seja verdadeira. E a negação é o inverso, né? Não falso é verdadeiro e não verdadeiro é falso. É mais simples aí a negação. Embora a gente pouco utilize, né, em nossos algoritmos e até em programas, a negação, tá, gente? Na maior parte dos casos, você usa muitas vezes, né, o e e o ou, né? Dificilmente você vai utilizar a negação
em uma determinada situação. Bom, aí tem o resultado de todas as operações lógicas, né? Aí dá para ver fácil que toda vez que eu uso o e para que seja verdadeiro, as duas partes precisam ser verdadeiras, né? Então, verdadeiro e verdadeiro só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Em todas as outras situações, né, usando o e é falso. E quando eu uso o ou, é o contrário, né? Só vai ser falso quando as duas forem falsas, né? Aí aqui o caso, falso de um lado, falso de outro, aí sim vai ser falso. Em qualquer outra situação, vai ser verdadeiro. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Pode ocorrer, tá, gente, de a gente ter mais de duas proposições, tá? 3, 4, 5. Então eu vou analisando aí as proposições conforme elas vão aparecendo. Analisando duas a duas, eu vou analisando até o final. Então pode ser que apareça, né, mais de duas proposições, né? Com o separador lógico. Com a conjunção ou a disjunção, perdão. Ok? Até aqui Ok. tudo bem? O que a gente vai utilizar aí nos nossos algoritmos Tudo do bem, programa? professor? Pois não. Diga lá. Alguma coisa? Não, só tudo bem. Tranquilo? Podemos prosseguir? Tranquilo. Podemos Beleza. prosseguir. Vamos lá. Comando agora. Então, na hora de escrever os nossos algoritmos, fatalmente eu vou utilizar comandos, né? E o primeiro deles que a gente vai utilizar é um comando de atribuição, né? A ideia do comando de atribuição é: eu desejo armazenar um determinado conteúdo em uma variável, né? E eu vou manipular essa variável posteriormente, tá? Então, em geral, eu uso o identificador, recebe, então no algoritmo a gente vai usar a setinha para a esquerda. Lembre que nós estamos fazendo aqui definição dos nossos comandos para os nossos algoritmos, tá? Algoritmos. Então, é setinha para a esquerda. E aqui uma expressão ou valor seguido do ponto e vírgula. Vamos ver alguns exemplos. Comando de atribuição. Então, aqui eu fiz a declaração de algumas variáveis, tá? Aí vejo que eu segui a regrinha aí do nosso algoritmo, defini o tipo, sublinhado, seguido de 2 pontos, e o nome. Como só tem uma, finalizou com ponto e vírgula. Tipo, real, 2 pontos, seguido do nome. Como só tem uma, finalizou com ponto e vírgula. Caractere, um único caractere. Então, quando eu defino, é isso que é a diferença de caractere para caracteres, né? Quando eu tenho mais de um ou quando eu tenho só um. Quando eu defino caractere, o nome de uma variável, e não tem a definição de quantos espaços estão reservados, eu só vou ter uma posição para armazenar alguma coisa. Então, a variável letra que eu estou definindo aí, ó, letra, a variável letra, só cabe uma posição aqui, um único valor. Então, a letra A, ou qualquer caractere, né? Número, letra, independe do tipo de informação que eu estou armazenando, tá? Então, só cabe uma. Aí veja a diferença para essa de baixo, né? Eu estou definindo o que é caractere, defini um nome, aí entre colchetes, ó, eu estou colocando um tamanho. Um tamanho. Então agora eu vou ter algo diferente, né? Agora eu vou ter algo mais ou menos assim, né? Sei que o desenho não está muito legal, mas algo mais ou menos assim. Ó. Aqui, tentar colocar quando eu defino uma variável desse tipo.
é esse aqui que a gente chama de string, cadeia de caractere ou vetor de caractere, né? Então, eu vou ter vários espaços, 60 espaços. Normalmente, esses espaços são identificados por um índice. E esse índice começa com 0. Então, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, e assim sucessivamente, né? Até a posição 59, já que eu tenho 60 espaços, a última posição é 59, né? Porque eu tenho vários espaços aqui, tá? Chamado de nome. Então, é isso aqui que é uma cadeia de caractere, ou um vetor de caractere, né? Nome. Então, eu tenho aí 60 espaços para armazenar alguma coisa. Aí eu posso escrever o nome de uma pessoa, aí cada letra ou espaço em branco vai ficar em um espaço desse aqui, né? Que está reservado na memória, tá? Aí tem o tipo lógico, chamado de teste. Aí um comando de atribuição, ó. Eu criei a variável, criei inteiro A recebe 5. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso? Que lá na memória do computador eu tenho um espaço de memória chamado de A, e eu estou mandando armazenar nessa variável, ou atribuir para essa variável, o valor 5. Aí o computador vai fazer isso aqui, ó. Vai armazenar o valor 5. Então, pega o que está na direita e armazena na esquerda. O comando de atribuição sempre é essa ideia. Aí aqui, B recebe 3.6. O valor 3.6 vai ser armazenado na variável B. Letra recebe M, o M minúsculo. Aí vejo que esse M minúsculo está com aspas simples. O aspas simples representa no nosso algoritmo um caractere. Um caractere. Um caractere. Só no nosso algoritmo, tá? Um caractere. Apesar de valer para a maior parte das linguagens, mas não é o caso do Python, tá? Para o Python, tanto faz. Se você colocar aspas simples ou aspas duplas, você vai ver quando passar para a linguagem, ele vai entender como a mesma coisa. Mas, como eu falei, o algoritmo independe da linguagem, né? Então, eu uso aspas simples para definir uma única posição. Já a variável nome, que eu tenho 60 espaços para poder armazenar, aí, opa, eu estou usando aspas duplas, ó. Aí, as aspas duplas, para a maior parte das linguagens, representa uma string. Para a maior parte das linguagens, serve também, né, para o Python. Como eu falei, o Python ele considera as duas coisas, né? Tanto aspas duplas quanto aspas simples, ele considera como string. Mas já no C++, não, né? No C++, no Java, aspas duplas para cadeia ou string e aspas simples para caractere. Tudo bem? Então, nós vamos usar nos nossos algoritmos, né, esse formato, né? Quando for um caractere, aspas simples. Quando for uma cadeia, aspas duplas. Tudo bem o comando de atribuição? Tudo certo. Ok. Tranquilo? Tudo certo. Vamos para o próximo. Professor, Pois não. o identificador tem que ser sempre com letra maiúscula? Eu comentei com isso na aula passada, tá? Não, tá? Não é obrigatório usar a letra maiúscula. Contudo, né? Quando você está escrevendo um programa, é importante que você faça uma diferenciação entre o que é variável e o que é comando. Os comandos, em geral, em qualquer linguagem de programação, são usados com letras minúsculas, né? Então, para fazer a distinção um do outro, é muito comum sempre definir uma variável com letra maiúscula, tá? Mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, tá? Você pode
definir uma variável com letra minúscula também, tá? E lembrando de um detalhe muito importante, que isso vale para praticamente todas as linguagens, tá? A minúsculo, olha, quase que não saiu A minúsculo aqui. Um A minúsculo, vou colocar uma legenda, isso aqui é um A minúsculo. Um A minúsculo, ele é diferente, de acordo com o símbolo que nós estamos usando, de A maiúsculo, tá? Então, em qualquer linguagem de programação, inclusive o Python, né, ele não vai enxergar como igual se você define alguma coisa com letra minúscula e depois tenta usar com letra maiúscula, tá? São coisas diferentes, tá? São duas coisas distintas, tá? Ok? Respondida a pergunta aí. Então, não é obrigatório, né, mas convém, né, você utilizar como regra, só para facilitar o entendimento. Você, toda vez que aparecer alguma coisa com letra maiúscula, você sabe que é uma variável, uma constante, é um identificador qualquer. E o Tá restante vai certo. ser comando, ok? Entendi. Beleza. Vamos lá, então. Comando de entrada. Quando tiver um comando de entrada no meu algoritmo ou programa, a gente vai utilizar a palavra ler, né? A palavra ler, depois abre parêntese, o nome do identificador que vai receber a entrada, porque a entrada está representando alguma coisa que está vindo de fora para dentro do computador. Então vai ser armazenado em algum lugar. Aí você vai dizer o nome do identificador, seguido de fecha parêntese e termina com um ponto e vírgula. Então, na escrita dos nossos algoritmos, quando eu quero representar uma entrada de dados, eu uso o comando ler. Ler, abre parênteses, o nome do identificador, fecha parênteses, seguido do ponto e vírgula. Tá? Por exemplo, aí vamos lá. Eu já estou usando aqui comando de entrada e comando de saída, né? Mas acompanhem aqui o raciocínio desse trecho de um algoritmo onde eu tenho um comando de entrada e comando de saída também, tá? Eu estou adiantando aqui já um comando de saída. Vamos lá. Executando, vamos imaginar, nós vamos fazer agora, já dar o pontapé inicial no teste de mesa, né? Nós vamos fazer de conta que nós estamos executando essas linhas do algoritmo em um computador. Primeira linha. Acompanhem o raciocínio. Inteiro A. O que efetivamente acontece no momento que o computador lê essa linha? Lembra que isso aqui é o nosso algoritmo, mas vai ser executado no computador. Ora, o que acontece no momento que ele lê essa linha? Na memória principal do computador, ele vai criar um espaço, reservar um espaço, chamado de A, onde lá dentro desse espaço ele vai poder armazenar números inteiros. É isso que acontece efetivamente no momento que eu executo essa linha. Tudo bem até aqui? Ok? Tudo certo. Próxima linha. Caractere nome 60. Quando ele lê essa linha, o que vai acontecer? Ele vai lá na memória RAM do computador, vai criar um espaço, vou pegar aqui rápido, vai criar um espaço de memória, vai reservar, né, um espaço na memória com 60 posições, 60 posições, vou colocar todas aqui, né, vou colocar o pontinho, pontinho, pontinho. Essas posições identificadas por um índice, cada posição identificadas por um índice. Esse índice sempre utiliza, né, como primeira posição o valor 0, tá? Isso vale tanto para C++ quanto para Python, tá? Só quem não usa esse índice fixo é a linguagem Pascal, que ela nem mais é usada, né?
Você não vê mais ninguém usando a linguagem Pascal. Na linguagem Pascal, você pode definir como você quer que os índices seja iniciado e seja terminado. Em C++ e em Python, toda vez que você cria uma cadeia de caractere, uma string, né, uma estrutura semelhante a essa, onde você define lá qual o tamanho, através dos colchetes, ele cria um espaço com a quantidade de posições que você mandou reservar, com aquele tipo, né? Então eu mandei reservar 60 posições do tipo caractere. Aí vai ter um nome, né? O nome dela vai ser nome, que é o nome que foi dado aí, né, na declaração, e você espera que o usuário, né, armazene alguma coisa nesse espaço. Tudo bem até aqui? Tudo isso aqui está acontecendo na memória principal do computador, Tudo né? certo. Muito bem. Próxima linha. Eu estou adiantando aqui um comando de saída, tá? Que é o próximo item que a gente vai ver. O comando de saída é aquilo que eu vou exibir na tela. Então, nós vamos usar nos nossos algoritmos do programa a palavra imprimir. Então, para a gente definir um comando de saída, nós vamos usar o imprimir. Eu já falei para vocês que vocês vão encontrar aí na literatura, pela internet, as conhecidas como Portugal, né, linguagem Portugal, as linguagens que são usadas nos algoritmos, por exemplo, escrever, né? Vocês vão encontrar aí escrever em vez de imprimir. Eu gosto de utilizar imprimir. Então a palavra imprimir é exiba alguma coisa na tela do computador. Então lá no monitor do usuário vai ser exibido exatamente o que está sendo pedido. Aí nós estamos vendo aqui o seguinte, ó. Abre aspas duplas, fecha aspas duplas. Ou seja, eu estou mandando imprimir exatamente o que está entre as aspas duplas. Então, exatamente esse texto que está aqui, digite um valor seguido de 2 pontos, vai aparecer na tela para o usuário, tá? Então, exatamente o texto que está aí vai aparecer na tela para o usuário. Digite um valor seguido de 2 pontos. E o cursor vai ficar esperando aqui o usuário para fazer alguma coisa. Então, isso é um comando de saída, tá? Embora eu estou falando aqui de comando de entrada, é muito comum a gente fazer o seguinte, né? Informar para o usuário aquilo que ele deve fazer, né? Então, eu uso uma combinação de comando de saída. Então, esse daqui, né, é um comando de saída com um comando de entrada, né? Então, eu digo para o usuário o que o usuário vai fazer e depois, efetivamente, né, o comando de entrada. E a entrada, como eu falei para vocês, é ler alguma coisa, né? Então, aqui eu estou usando o comando de entrada. Ler alguma coisa. Ora, o usuário vai lá, aparece isso na tela para ele. Aí ele vai lá, digita 5 e vai teclar Enter. No momento que ele tecla Enter, o que, que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável A. Então, aquilo que ele digitou lá na tela vai ser armazenado na memória do computador. Entenderam? Tranquilo? Sim, sim, sim. Beleza? Dá para visualizar isso mentalmente? Tranquilo? Tranquilo, dá sim, professor. É importante, tá, gente? A gente visualizar isso que está acontecendo para que você possa efetivamente testar, né? Nós estamos fazendo aqui o que a gente chama de teste de mesa já. Próxima instrução. Imprimir, informe seu nome. Aí, de novo, né? Mostre na tela o texto que está entre aspas. Aí vai aparecer na tela do usuário, informe. Desculpa aí que é ruim você controlar o mouse aí, né?
Coordenação motora, minha infância. Informe seu nome. Aí vai aparecer exatamente, né, o que o usuário que está aí definido, né? E o cursor vai ficar piscando, esperando, né, que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita Maria. Maria. O usuário vai lá e digita Maria. E tecla Enter. No momento que o usuário tecla Enter, o que, que vai acontecer? A entrada de dados. O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável nome. Aí, cada letra que foi definida lá na entrada vai ocupar um quadradinho, né? A, o R no próximo, o I no próximo, o A no próximo. Então, é isso que acontece no momento que ocorre a leitura. Tudo bem? Ah, eu poderia não colocar um texto na tela para o usuário saber o que, que vai acontecer? Eu posso também, tá, gente? Mas só que fica muito ruim, né? Imaginem eu colocar só... Imaginem eu não colocar essa linha, imprimir e digite o número, tá? E mando só o comando ler A. Pode acontecer, tá, gente? Mas o que, que vai acontecer? Na tela do usuário vai aparecer o cursor piscando. Ora, se você sabe o que precisa fazer, beleza, né? Mas o usuário sabe? Entenderam? Por isso que é importante ter um comando de saída junto com um comando de entrada, né? Você diz para o usuário o que você quer que ele faça e depois a entrada propriamente dita. Tudo bem? Embora o que esteja escrito na tela não garanta que o usuário vai fazer aquilo que você quer, tá, gente? Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Você pede para o cara digitar um número inteiro, ele vai lá e digita um número real. Isso não dá para evitar que o usuário faça alguma coisa que não esteja definido na tela, tá bom? Então, o usuário é livre para ele fazer o que ele bem entender. Aí você tenta ajudar, né? Comando de saída. Utilizado para mostrar o resultado, né, das operações. Nós já vimos aqui né? Até para entrada de dados, para aparecer alguma coisa na tela, né? Conforme você define. Eu tenho várias formas, né, de fazer um comando de saída, tá? Na entrada, a gente viu que só tem um jeito, né? Ler, abre parênteses, o nome do identificador, fecha parênteses, ponto e vírgula. Acabou. Já na saída, eu tenho várias formas de fazer, né? Porque eu posso fazer uma combinação também da forma que eu quero mostrar alguma coisa na tela. O comando é sempre o mesmo, imprimir nos nossos algoritmos, ou seja, toda vez que eu quero mostrar alguma coisa na tela, eu uso a palavra imprimir, sublinhada. Depois, abro parênteses. Aí vamos ver as várias formas que eu tenho de fazer isso, tá? Eu posso mandar imprimir um identificador, posso mandar imprimir uma expressão, posso mandar imprimir um texto, posso mandar um texto seguido de uma expressão, posso mandar texto seguido com identificador, vários formatos. Aí depois, fecha parênteses, inclusive mais de um, né, separado por vírgula, depois fecha parênteses e o ponto e vírgula. Vamos ver alguns exemplos, tá? Saída com o identificador. É o primeiro item aqui, né? Com o identificador. Ó, vamos executar essa tarefa. Fazer o teste de mesa. Criei uma variável inteira chamada de A. Então, lá na memória do computador, ele vai criar um espaço de memória chamado de A. Próxima instrução é um comando de atribuição. Lembram lá? A recebe 5. Executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Aqui não tem o que executar, né? É pegar o valor que está aqui e armazenar na variável que está à esquerda. Ou seja, lá na memória do computador, ele vai atribuir
valor 5. Próxima instrução. Imprimir A. Ou seja, mostre na tela o conteúdo da variável A. Aí o conteúdo da variável A que está na memória é 5. Aí ele vai lá e mostra para o usuário o conteúdo. Conseguiram visualizar isso que está acontecendo? Sim, sim. Esse processo que a gente está fazendo, de você imaginar o que está acontecendo, ele se chama abstração, né? Tem que fazer uma abstração. Eu visualizar os comandos que estão acontecendo como se estivesse executando essas operações no computador. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante. Porque você precisa fazer o teste de mesa. E fazer o teste de mesa é isso que a gente está fazendo. É simular como se estivesse executando num computador, né? Unidade de entrada, unidade de saída, a unidade central de processamento e a memória, né? Para que as coisas aconteçam, ok? Então, quando eu mando imprimir o identificador, ele vai exibir o conteúdo desse identificador naquele momento, tá certo? Próxima instrução. Uma saída com expressão. Uma saída com expressão. Aí vamos de novo simular. Inteiro A e B. Ora, A, vírgula, B, ponto e vírgula. O que ele vai acontecer? Ele vai criar dois espaços na memória do computador, um chamado de A, outro chamado de B, e lá dentro, né, vai poder armazenar números do tipo inteiro. Ok? Próximo, comando de atribuição. A recebe 5. Aí, opa, o A vai receber um valor inicial igual a 5. Próximo comando. Fizemos esse. Próximo. B recebe 3. Comando de atribuição. Atribua para B o valor igual a 3. Próxima instrução. Imprimir, comando de saída. O resultado da expressão A mais B. O que vai acontecer? Lá na unidade central de processamento, na CPU do computador, ele vai levar esses valores lá para dentro, fazer a somatória de 5 mais 3. Aí 5 mais 3, 8. Aí esse resultado ele vai exibir na tela, que foi o que eu pedi, né? Mostre na tela o resultado de o conteúdo de A mais o conteúdo de B. Tudo bem até aqui? Deu para Tudo certo. entender? Deu sim. Deu sim. Não é muito fácil isso? Eu não sei que o pessoal complica tanto o algoritmo, né? É muito fácil o algoritmo, é barbada. É só visualizar. Vamos lá. Vamos para o próximo. Fizemos da expressão, né? Então, já fizemos aqui expressão. Vamos agora para texto. Saída com texto. A gente já fez isso quando estava exemplificando a entrada, né? É simplesmente colocar o comando de saída, que é imprimir, e o texto que você quer entre aspas duplas. O texto que você quer. Tá? Então, imprimir, abre parênteses, abre aspas duplas, coloca o texto que você quer e fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, imprimir, digite um número. Aí está aqui, ó. Vai colocar na tela exatamente o que tem dentro das aspas duplas. Imprimir, boa noite. E exclamação. Ele vai exibir na tela, mostre na tela o texto que está entre as aspas duplas. Tranquilo? Então, ele simplesmente estampa na tela
aquilo que você definiu lá nas aspas duplas. Uma coisa importante aqui é o seguinte, tá, gente? O computador, ele não vai interpretar aquilo que está dentro das aspas duplas, tá? Então, se está esperando lá, por exemplo, vamos pegar aqui aquele exemplo da entrada de dados aqui. Se está definido lá que é para digitar um número, e o usuário digitar a letra A, não vai ter jeito, vai dar erro. Ou se pedir aqui, digite uma letra e ele está esperando o número, o computador não vai interpretar essas informações que estão aqui, tá? Então, o computador simplesmente estampa na tela exatamente o que está aqui, sem interpretar esse conteúdo, ok? Então, ele não interpreta o conteúdo. Então, você pode colocar uma coisa aí que não tenha nada a ver, vai ser exibido na tela, né? Pode pedir alguma coisa para o usuário que não tenha nada a ver, vai ser exibido na tela, o usuário pode atender ou não aquilo que você está colocando, mas não vai dar erro nenhum, porque o compilador, o computador, ele não vai, ou o interpretador, ele não vai interpretar nada de informação que esteja entre essas aspas duplas. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui? Tranquilo. Bem Beleza. tranquilo. Vamos fazer agora uma saída com texto seguido de expressão. Já estou misturando, estão vendo aí? Vamos lá fazer o teste de mesa. Deixa eu só colocar um recado aqui numa ligação. Para não atrapalhar aqui, desculpem. Muito bem. Vamos lá. Inteiro AB. Vai criar na memória do computador 2 espaços, um chamado de A, um chamado de B. E lá dentro desses espaços, ele está preparado para receber um número inteiro. A recebe 7. Próxima linha. Comando de atribuição. Então, ele vai armazenar o valor 7 na variável A. 7. Próximo comando. B recebe 9. Comando de atribuição. Então, ele atribui o valor 9 para B. Próximo comando, imprimir uma saída de dado, ou seja, mostre na tela. Aí o que? Este texto que está aqui, né? Soma igual. Aí ele vai pegar isso daqui. E depois, aí vejam, vírgula, aí A mais B, ou seja, o resultado da somatória de A mais B. Aí vai acontecer aquilo lá, né? Vai lá na CPU, a informação do A vai somar com o B, 9 mais 7, 16. E este resultado, ele vai exibir na tela. Exibir na tela. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Me digam Tudo uma tranquilo. coisa. Bora só aproveitar aqui. Se eu quisesse exibir na tela assim, eu vou colocar como é que eu quero que apareça na tela, tá? A mais B é igual a 16. Eu estou dizendo como é que eu quero que apareça na tela. Qual vai ser o comando de saída que eu vou usar, em vez desse aqui? Deixa eu começar aqui, né? É um comando de saída, né? Então, com certeza, o imprimir vai existir, né? Então, vamos lá. Imprimir.
compreender. Vamos lá. Eu quero que seja exibido daquele jeito na tela. A mais B igual a 16. Como é que eu escrevo? No caso, é para imprimir a letra A mais a letra B, Como é ou que é? é para imprimir a letra A mais a letra B, ou é para... Exatamente como está aqui na tela. Ó. Exatamente. Quero que saia exatamente isso na tela. Aí então, no caso, seria de ficar A mais B, só que entre aspas, e o parêntese, né? Vamos lá? Diga lá. No caso, teria que ficar entre as aspas, A mais B, Ah, tá. Abre aspas. abre aspas, e o Tá. parêntese, O que mais? aí A mais B, A mais B A igual. mais B. O que mais? Igual. Igual. Aí aspas. Fecha aspas. Parênteses. Vírgula. Isso. E A mais B, A mais B. Então vejo que quando está entre aspas, seguido de ponto e vírgula. Beleza. O que está entre aspas, ele exibe na tela. Ele vai exibir na tela o A mais B. Está aqui, ó, o A mais B igual, seguido do resultado da expressão de A mais B, que é o 16. Já perceberam, né? Como é que faz, né? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todos visualizaram essa situação aí? tudo Ok, tranquilo. professor. Beleza, né? Não é muito fácil isso? Muito fácil o algoritmo. Vamos lá, outro. Combinação aí de saída e tal. Vamos fazer o teste de mesa. Inteiro, A, B e resposta. Opa, agora tem mais, né? Então tem A. Cria um espaço na memória. Tem B. Cria um espaço na memória. E agora tem resposta. Resposta. Um espaço. Resposta. Um outro espaço para armazenar alguma coisa. Então, executou essa linha. Criou 3 variáveis do tipo inteiro. Próxima linha. A recebe 7. Então, A recebe 7. Próxima linha. B recebe 9. Comando de atribuição. B recebe 9. Próxima linha. Opa, é uma expressão. Uma expressão. O que vai acontecer? Uma expressão, um comando de atribuição. Executa o que está no lado direito e armazena na esquerda. Ou seja, ele vai fazer a somatória entre A mais B, aí ele vai lá para a CPU do computador, né? Para a CPU, vai fazer a somatória de A mais B, 7 mais 9, que vai dar 16. Então ele executa essa operação lá no processador e depois faz o quê? Armazena essa resposta, ó, é um comando de atribuição, ó, armazena essa resposta na variável resposta. Então ele pega o 16 e vai colocar aqui. 16. Ok? Essa expressão. Depois, mostre na tela, né? O imprimir. Este texto soma entre seguido, aí ó, vírgula, o conteúdo da variável A, que neste momento é 7, aí ele pega o conteúdo da variável A, vírgula,
Aspas duplas. O E, para aparecer na tela, está aqui. Vírgula de novo. O conteúdo da variável B, que neste momento é 9. Aí o conteúdo da variável B. Aí depois, texto de novo, né? É igual a... Aí, é igual a... Aí, vírgula. O conteúdo da variável resposta, que nesse momento é 16. O conteúdo da variável resposta. Visualizaram? Deu para perceber? Sim, sim. Deu sim, deu sim. Dúvidas, perguntas? Muito fácil, né? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Não. Bom, como nós já A vimos... organização que é um tantinho enjoado, né? Mas Beleza. tudo bem. Bom, nós já vimos, então, todos os comandos aqui relacionados, né, aos algoritmos e programas. Eu queria só voltar, então, aqui para a nossa estrutura, né, do nosso problema, né? Vejam aqui que eu criei uma sequência, eu vou colocar aqui numa outra estrutura, criei aqui uma sequência no Word, perdão, vou criar aqui uma sequência, vou utilizar aqui o editor de texto. Deixa eu só melhorar aqui a tela. E vou colocar aquela estrutura que nós fizemos no nosso algoritmo, tá? Fizemos essa estrutura aqui no algoritmo, tá? Isso aqui foi a sequência que nós fizemos. Deixa eu aumentar aqui a fonte para visualizar melhor aí para vocês. Muito bem. Nós fizemos essa sequência, né? De operações para somar dois números, né? Entrar com o primeiro valor A, entrar com o segundo valor, realizar a operação matemática. Aqui é atribuição, né? Recebe B. E depois apresentar o resultado da operação. Como nós já vimos, né, o nosso algoritmo, aí um algoritmo, ele sempre começa pelo início. Olha lá, grande, né? Início. Então, vamos definir aqui o início do nosso algoritmo. Vou colocar sublinhado o início do nosso algoritmo. E sempre um algoritmo inicia pela declaração de variáveis, tá? Então, eu vou começar pela declaração de variáveis. E eu já sei quais são, né? A, B e R, né? Daquela sequência. Aí, primeira coisa. Essas variáveis que eu estou definindo vão ser do tipo constantes ou variáveis? Olha lá. Eu estou falando já variáveis, né? Tá vendo só como o vício acaba levando a gente a... Esses identificadores, né? São do tipo constantes ou variáveis? Identificadores. Variável. Variáveis, né? Até eu já falei de forma, né, errada, né? Veja que o vício acaba levando a gente a falar logo diretamente que é variável, né? Então é um identificador, são identificadores do tipo variável, né? Então são variáveis. Que tipo vai ser? Inteiro, real, caractere, lógico, que tipo? O que vocês acham? Inteiro. Inteiro? É real. Ainda mais. Alguma Real. outra ideia? Real. Real? Aí vejam, nós chegamos no impasse, né? Se eu usar inteiro, vai funcionar? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que vai, só que não vai aceitar Vai. todos os números, né? Isso. Opa, chegou no ponto, né? Vejo que se eu usar uma variável do tipo inteiro, eu vou limitar os resultados da minha operação de soma de dois números. E vai fugir um pouco daquela ideia de vale qualquer número, lembram lá? Vale qualquer número?
Opa, se vale qualquer número, se eu usar inteiro não cabe. Tranquilo? Então, quando chegar nesse impasse, vocês vão encontrar muito essa situação, vocês sempre têm que seguir o caminho de qual é o que vai dar a maior quantidade de resultados possíveis, tá? Se eu analisar a reta dos inteiros, eu tenho limitações, né? E já a reta dos reais eu vou ter mais valores. E já que eu posso somar qualquer número, eu vou obter uma quantidade maior de resultados para o meu problema, definido como real, tá? Então, vejam, eu posso colocar um valor onde vai funcionar o meu algoritmo, se eu definisse como inteiro, mas não daria a resposta correta, mesmo funcionando. Ah, mas se eu colocar inteiro vai funcionar. Vai funcionar. Mas não vai funcionar para todos os valores. Vejam só essa situação que vocês vão se encontrar muitas vezes, muitas vezes. Por isso que precisa analisar com cuidado, né, no momento que está definindo aí o seu algoritmo ou programa. Tranquilo? Então, estou definindo aqui as variáveis, real, A, P, vírgula, R, ponto e vírgula. Tudo bem até aqui? Ora, por que eu sei que são essas variáveis? É porque eu pensei na solução, lembram lá? Eu já escrevi tudo que vai acontecer, eu já sei mais ou menos o resultado e tal, quais são as operações que precisam ser feitas. Vamos aos comandos. O primeiro deles aqui, ó. Entrar com o primeiro valor. Vou fazer isso aqui. Ora, uma entrada de dados, já comentei com vocês, é importante que você diga para o usuário o que o usuário precisa fazer, né? Então, mostre na tela alguma coisa para ele. Imprimir, abre parênteses, coloca um texto bonito para dizer o que você quer que ele faça, né? Então, você vai dizer para o usuário o que você quer que ele faça. Digite um número. Você vai dizer para o usuário o que ele tem que fazer. Vejam, esse texto aqui, ele é muito pessoal, tá, gente? Ele é muito pessoal. Então, eu poderia colocar diferente? Posso, eu poderia colocar do tipo A igual, só para aparecer na tela. Eu poderia colocar informe um número. Eu poderia colocar qualquer coisa. Então, o texto da entrada, ele é muito pessoal. O que você colocar entre aspas para que seja exibido para o usuário vai ser definido por você. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Aí, claro, cada um vai colocar, né, da forma que achar melhor, que fique, né, mais interessante para o usuário. Tudo bem? Então, colocamos o primeiro comando aí, que é um comando de saída, para exibir uma mensagem na tela. E agora sim, a entrada propriamente dita, né? Entrada é ler, né? Abre parêntese e a variável que vai armazenar o conteúdo. Então eu fiz aqui, né? Essa primeira parte aqui da letra A, né? Ok? Eu vou colocar como comentário aqui, eu vou usar o comentário que é usado em Python, tá? Em Python, toda vez que eu uso a cerquilha, vulgarmente conhecido como jogo da velha, ele representa um comentário, tá? Então, só para poder visualizar tudo junto aqui, tá? Então, isso aqui está representando a entrada do primeiro valor, né? Tanto essa primeira parte quanto essa outra aqui, né? Então, deixa eu colocar os dois aqui. Tudo bem? Até aqui? Então, Tá fluindo. eu coloquei um texto para ser exibido para o usuário e depois a leitura, a entrada propriamente dita. Próximo item.
Resolvemos a letra A. Entrar com segundo valor. Vamos fazer esse segundo item. É bem semelhante ao primeiro, né? Então, na natureza, nada se faz, nada se cria, tudo se copia. Então, digite outro número. Aqui é a letra B. Entrar com segundo valor, que é o B. Aí aqui vai ler o B. Então, de novo, um texto para o usuário, para que ele saiba o que precisa ser feito, é um comando de saída, e a entrada propriamente dita, ler B. Aqui é que ele pega o valor que vai ser digitado e armazena na variável que é onde eu quero que ela seja armazenada. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Pode. Podemos. Já estão por aí? Beleza. O próximo, a letra C, né? Realizar a operação matemática. O A recebe B. É um comando de atribuição. Então, vamos pegar aqui. Colocar aqui. Um comando de atribuição. A recebe B. Tá? Então, aqui é a letra C, né? Que é a realização da operação. Vou colocar um comentário. Comentário, o interpretador ou compilador, ele não analisa, né, a informação. Tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Ok? Tudo bem? A recebe B. Ok. E finalmente, né, a representação da saída, né? Aí como eu quero, aí de novo, tá, gente? Eu poderia simplesmente só colocar, olha, a soma é igual a tanto. Então a forma que você vai colocar a saída também é muito pessoal. Contudo, obrigatoriamente, né, vai ter que aparecer o R, né? Então, embora seja pessoal, obrigatoriamente vai precisar aparecer o R, né? Que nós já vimos que é a resposta esperada pelo usuário, né? Tá? Então, eu poderia colocar só assim, ó, soma igual, vírgula, o R. Né? Como poderia colocar a soma entre um valor e o outro valor é tanto. Então, é muito pessoal. A única coisa que você deve observar é a obrigatoriedade do aparecimento do R, conforme foi definido lá, né, no nosso algoritmo. Ok? Então, aqui foi a letra D. E, terminando, fim. Sublinhado. Então, aqui, agora, né, eu tenho o meu algoritmo. Deixa eu colocar aqui uma linha só para representar aqui a escrita do meu algoritmo. É essa escrita que eu quero que vocês façam. Essa escrita. Então, façam a sequência e depois, usando a pseudolinguagem, façam a escrita. É isso que eu vou cobrar de vocês no momento de construir um algoritmo. Veja que nós pensamos antes a solução, né? Definimos o que era preciso de entrada, definimos o que precisa acontecer, definimos qual vai ser a saída que vai ser mostrada pelo usuário, organizamos a sequência de operações que precisavam acontecer e depois fizemos uma representação
usando uma pseudolinguagem do nosso algoritmo. Você tendo o algoritmo na mão, você transforma esse algoritmo em qualquer linguagem de programação um programa. Não é fácil? Gostaram? Simples. Muito Aí fácil, vamos muito para a parte melhor, né? Vamos para a parte melhor. Vamos testar o nosso algoritmo, né? Vamos verificar se realmente este algoritmo funciona, tá? Eu vou passar ele para cá para baixo, só para facilitar um pouquinho. Eu vou colocar aqui a representação aí da memória, para a gente poder simular aí a execução das operações, tá? É isso que tem de bom, né? Olha lá, no momento de uma avaliação, você faz a questão e você mesmo corrige. Não é legal isso? Você mesmo pode corrigir. Ou seja, de antemão, sem eu precisar corrigir, você já vai saber se está certo ou está errado. Basta fazer o que eu vou fazer agora. Nós vamos fazer agora, né? Nós vamos fazer o teste de mesa. Prontos para começar? Sim, Pode sim. Vamos lá. O teste de mesa vai servir para quê? Para saber se realmente isso faz aquilo que se propõe. Se realmente vai funcionar. Então eu vou simular a execução desse algoritmo, tá certo? Então vamos lá. Primeira linha. Real, A, B e R. O que vai acontecer efetivamente quando eu crio, quando eu leio essa linha, né? Começou o meu algoritmo, eu vou ler essa linha. É a primeira coisa que vai acontecer. O que vai acontecer? Lá na memória do computador, ele vai criar três espaços de memória. Eu já vou criar eles aqui. Um vai ser chamado de A. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Uma chamada de A. Uma chamada de B. E uma chamada de R. E nesses espaços, eu vou poder armazenar números reais. Tudo bem até aqui? Então, tudo isso aqui está acontecendo na memória RAM, né? A memória principal do computador, tá? Então, tudo isso aqui sem preenchimento está acontecendo na memória RAM do computador, tá? Isso aqui é a memória principal do computador, é a RAM. Memória principal do computador. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. não. Vamos para o próximo. Próxima linha. Mostre na tela o texto, digite o número. Aí lá no monitor do usuário, aí vai ser o nosso monitor aqui, no monitor do usuário, ele vai mostrar exatamente o texto que está lá. Digite um número. Exatamente o que está lá. O 2 pontos foi opção minha, tá, gente? Lembram lá que tudo que eu defino que eu quero que apareça na tela, vai aparecer. Então, se eu coloquei o 2 pontos lá, poderia não colocar o 2 pontos, colocar igual, poderia colocar o que eu quisesse aí.
Lembra que eu falei, né, que o texto, né, que vai aparecer para o usuário fazer alguma coisa é livre, né? Você define, você define, tá certo? Então espera que o usuário faça alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 5. No momento que o usuário tecla Enter, o que vai acontecer? Aí, opa, vai acontecer o próximo comando, ou seja, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável A. Então, depois que ele digita Enter lá, o valor que ele digitou vai ser lido e vai ser armazenado em A. Então, 5 vem para cá. 5 vem para cá. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Ok? Ok? Beleza? Próximo comando. Imprimir, digite outro número. Ou seja, mostre na tela o texto que está aí. Então, próximo comando. Digite outro número. Opa. E espera que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, 9. Teclou Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável B. Vai ocorrer o comando de entrada. Aí o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável B. O 9 vem para cá. Próximo comando. O comando de atribuição. Aí vejam, agora não tem mais a interferência do usuário, né? É um comando de atribuição onde eu tenho uma expressão que vai ser atribuída a um determinado identificador. Então, lá na unidade central de processamento, vai pegar os valores que estão aqui, né? Vai pegar o valor 5, que está aqui, vai levar para a unidade central de processamento, vai pegar o valor 9, leva para a unidade central de processamento. Não vou colocar a representação aqui, tá? Em outros slides eu já preparei com a representação da unidade central de processamento. Vai executar a tarefa, ou seja, vai somar aqui o 5 mais 9, aí vai dar um resultado. 5 mais 9, 14. Aí este resultado, que é o 14, é o resultado da somatória. Deixa eu trazer para cá. 14, que é o resultado da somatória dos dois valores que ele fez lá na unidade central de processamento. Esse resultado, ele vai armazenar na variável R. Que é um comando de atribuição, né? Então, ele vai pegar o A mais B, 5 mais 9, que dá 14, e vai armazenar em R. Aí ele vai armazenar em R. Aí o 14 vem para cá. Próximo comando. Mostre na tela o texto, soma igual. Aí vai aparecer o texto, soma igual, seguido do conteúdo da variável R. Qual é o conteúdo da variável R no momento? 14. E acaba o nosso algoritmo. Funcionou? Atendeu às necessidades? Perguntas? Sim, não, talvez. Sim, funcionou. Não é muito fácil isso? Simples. Safado, né? Vacílio, né? Eu não sei porque o pessoal vê dificuldade em algoritmo.
Mas vamos que vamos. Esse é só o início, né? Deixa eu salvar esse documento que eu vou também disponibilizar para vocês lá nos dois ambientes, para que possa ficar como conteúdo. Tá? E aí a gente fez aqui a sequência de operações, né? Depois simulou o nosso documento aí na memória principal do computador. Então é isso que eu quero de vocês, né? Usando a pseudolinguagem, que façam a sequência de operações, né? Sempre tem um início e um fim, e com a escrita usando a nossa regrinha, né? Que nós estamos estabelecendo aqui. Então, nós usamos aqui declaração de variáveis, né? Aqui foi declaração de variáveis. Deixa eu colocar aqui no comentário para poder ficar para vocês aqui depois. Então, aqui foi a declaração de variáveis. Declaração de variáveis. Deixa eu tirar aqui. Declaração de variáveis. Vou salvar aqui. A declaração de variáveis, né, que foi colocada aqui. Depois veio os comandos, né, os comandos de entrada, de saída. Aí vejam que na entrada sempre é bom, né, ter um texto que mostre para o usuário o que precisa acontecer e depois a entrada propriamente dita, tá? Então, lembrando que aqui é só o texto, né? O texto antes da entrada, texto antes da entrada de dados, só para poder ficar bem, né? Definido aqui, que a entrada propriamente dita é só essa aqui, tá? É ler alguma coisa que corresponde à entrada, tá? E aqui o texto para ser exibido para o usuário. Então a entrada é comum, né? Ter alguma coisa de informação para que o usuário possa ser orientado ao que fazer e depois a entrada propriamente dita. Então ocorreram as duas entradas e depois um comando de atribuição, né? Okay? A realização da operação aí foi feita através de um comando de atribuição, né? Usou um comando de atribuição, que está simbolizado aqui no nosso algoritmo pela setinha à esquerda. Ok? E depois a saída de dados, né? A apresentação do resultado, a saída de dados, eu coloquei dessa forma. Mas poderia ser semelhante a que nós vimos naquele slide, né? Onde mostrou lá, por exemplo, uma saída diferenciada, né? Esse slide, ele mostrou uma saída diferenciada, aqui, ó, ele colocou, mostrar na tela a soma entre, aí vírgula, o valor de A e o valor de B é igual a, aí seria a resposta. Poderia também, né? É muito pessoal também, né? A exibição da resposta, mas lembrando daquele detalhe da obrigatoriedade, né? Do aparecimento do R, né? O R ele precisa aparecer, porque é a condição lá que nós colocamos no momento que nós fizemos o nosso algoritmo ou programa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Bem fácil por enquanto. Muito Tranquilo, fácil, professor. né? Nós vamos fazer a chamada agora. Vamos fazer a chamada.
Aproveitar que tá, a galera toda tá por aí, né? Nós estamos com 25 pessoas. Tá mais ou menos aí a turma toda, completinha. Vinte e quatro. Anthony tá por aí? Presente, professor. Carlos Henrique, Aqui, professor. Daniel Marques, Daniel, tá por aí? Ele colocou Mandou no chat. no chat, professor. Oi? Ele avisou no chat. Daniel tá. Fonseca, não sei. Tranquilo. Tem que acompanhar no chat também, né? Daniel. Beleza. Davi Silveira, Sou eu, professor. Presente. tranquilo. Denilson, Presente, professor. Everton, Presente. deixa eu só, como a gente não vai ver mais nada daqui, deixa eu só cancelar aqui a gravação. Aqui